Eu quero intitular essa mensagem de hoje: que Deus você quer ouvir? Que Deus você quer ouvir. É uma decisão de cada um de nós. Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, ou ao criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus dá ao homem o domínio. A decisão é sua, o domínio é seu. Tudo aquilo que você achar por bem fazer, Deus não vai te impedir, é uma decisão sua. Então, verdade é que Deus falou para eles, deu a eles domínio sobre os peixes, sobre o mar, de tudo, as aves, os animais. E agora, eu fico às vezes olhando, que eu acho lindo a questão da aviação. Eu acho lindo. Chegou pouco tempo aí, não sei se alguém chegou a ver um avião chamado Beluga, que é o nome de uma baleia que se dá, e ele trazendo um helicóptero nesse avião. É um tamanho assim, sabe, de 42 metros de comprimento, 17 de altura o avião. Eu fico imaginando o homem colocando isso lá no ar, um avião, com esse peso, com esse tamanho, e carregando até X de toneladas, e ele consegue fazer andar. O homem, ele tem um domínio, sim ou não? Uma inteligência. O homem conseguir abrir um corpo, um neurocientista, um cirurgião que tem que abrir um cérebro, e para quem mexe com carro, fiação de casa, tudo para gerar energia, para que o carro possa andar, existe uma fiação. E o nosso corpo não é diferente, uma fiação de nervos. Você consegue imaginar o homem tirando e pondo tudo no lugar certinho? Não é um domínio que Deus deu ao homem? E também é da decisão. E Deus disse para Adão: Adão, olha, tudo isso aqui é seu. Ele colocou Adão e Eva no jardim, no Éden, e falou: tudo isso aqui vocês podem usufruir, todos os frutos, menos dessa árvore. Não coma do fruto desta árvore. Não comam. O que me chama a atenção é que Deus disse não coma, e quando ele fala não como, não faça, não tem que questionar Deus, por que não? E quando Deus diz coma ou vai, por que devo ir, por que eu devo comer? Não se questiona Deus. Quando Deus fala, é assim, pronto, acabou. E Deus disse não coma. Só que a serpente veio e disse, falou o quê? Coma. Deus disse não coma, a serpente, que é o diabo, veio e falou coma. Quem que Eva deu ouvido? A Eva obedeceu a quem? A serpente, que é o diabo. Comeram, e da inocência entrou a consciência, e perceberam o grande erro que haviam cometido. E aí começa o pecado adâmico em cada um de nós, a questão da desobediência, e de culpar um ao outro. A culpa não é minha, a culpa é dele. Por exemplo, quando Deus foi falar com Adão, Adão, porque você fez isso? A culpa não é minha, foi a mulher que tu me deste. A síndrome de Adão, a gente sempre querer arrumar um culpado, mas na verdade as consequências sempre vai ser minha e sua. Jeremias chega a dizer, Lamentações de Jeremias 3, por que se queixa o homem? Queixa-se por causa dos seus próprios pecados. Busque a mim e eles vão alcançar a bondade e a misericórdia. Eu estou te dando um contexto da questão da decisão que Deus deu ao homem. Deus nunca vai preparar o homem e a mulher para fazer exatamente como ele quer, vir aqui, vir ali. Ele vai nos orientar, mas a decisão é minha e é sua. A gente ouve quem nós queremos da forma que nós queremos. E agora eu vou adiantando um tempo à frente, mais ou menos 580, 600 anos antes de Cristo nascer, época em que Deus põe Jeremias para poder alertar o povo. Pensa no homem chorão, profeta chorão, um homem de Deus, um homem que Deus levantou para falar contra o povo de Judá, lá em Jerusalém, falar com os israelitas. Eles estavam fazendo coisas terríveis, que estavam machucando a Deus, o Criador. Mas Deus tem um amor tão grande, ele fala: Jeremias, você vai alertar o meu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu serei contigo. Não diga que eu sou uma criança. A palavra que eu colocar na tua boca, isso você vai falar para eles. Então Jeremias, ele tinha um amor muito grande por aquele povo. O amor dele era tão grande, mas ele precisava falar o que Deus estava mandando. Ele precisava alertar o povo. E o povo estava tão acostumado que sempre Deus dava livramentos,
E Jeremias, sendo profeta, Jeremias, ele falava para eles: gente, se convertam, porque Nabucodonosor, ele está chegando. Os babilônicos estão invadindo todos os lugares, cercando e vencendo. E eles diziam: mas Jeremias, e quanto a nós? O nosso Deus a quem nós servimos vai nos livrar. E Jeremias dizia: não vai livrar se vocês não se arrependerem. Queridos, era uma situação tão caótica, mas tão caótica, que no capítulo 16 de Jeremias, não precisa ir lá, Deus chegou a dar 3 restrições a Jeremias. As pessoas estavam tão desgovernadas, não dando ouvido a Deus, e Deus, ele ama. O problema não está nunca em Deus. Deus, ele usa pessoas para te abençoar. Deus, ele usa meios para te abençoar. Deus, ele usa estratégias para te alertar. E Jeremias era uma forma de Deus alertar aquele povo. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, está tão caótico, as pessoas não querem me ouvir. E ele chega a dizer: que mal fiz eu por eles? O que eu tenho feito para eles não olharem para mim? E Deus disse a Jeremias: nesse tempo, nesse lugar onde você está, não case e não tenha filhos. Olha que situação estava aquela época. 600 anos, redondamente falando, antes de Cristo. Que situação? E Deus disse: Jeremias, não case e não tenha filhos neste lugar. Jeremias, não vá em festa, porque eu não vou compartilhar com a alegria do povo. Jeremias, não vá em lugar fúnebre, cortejo fúnebre, porque eu não vou compartilhar com a tristeza deles. Olha a situação que estava naquela época. A ponto de Deus não estar presente na festa, nem no lugar de luto, e nem nos casamentos. E ele tinha um amor. E Jeremias era o porta-voz de Deus. Mas por não darem ouvido a Deus, eles foram presos. Todo mundo sabe da história. Quando os israelitas foram levados para cativeiro para a Babilônia, eles foram levados para lá. Só que Jeremias, um homem de Deus, o nome dele chegou até o outro lado, até o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele disse, quando ele invadiu Judá, Jerusalém, e levou cativeiro, alguns ficaram, e entre eles ficou Jeremias. Eles não foram para o cativeiro. E o rei Nabucodonosor, ele disse: olha, esse aqui, Jeremias, não maltratem ele, cuide bem dele, o que ele falar, vocês façam. Ele disse para o capitão da guarda da Babilônia, tipo, respeita esse homem, não mexam com ele. E os que não foram para a Babilônia, deixa eles aqui, dê para eles campo e vinha para eles plantarem. E as pessoas pobres, os nobres, os guerreiros, os que tinham alguma profissão, levaram tudo para a Babilônia. Mas os que ficaram eram aqueles que Deus tinha projeto com eles.